Olá, pessoal. Hoje, com muito orgulho, muito agradecimento de estar sendo convidado pelo Festival PEF, que é um festival, para mim, o maior festival de inovação aqui da América Latina e principalmente do Brasil. Eu sempre acompanhei desde o primeiro evento todas as reuniões, todas as palestras, as mesas que tiveram na época do Tomi Otaki, quando a gente estava vivendo no presencial, né? E hoje um orgulho, um agradecimento muito grande de estar aqui fazendo parte disso tudo, né? E a gente falar sobre esse assunto que é o assunto do momento no planeta. E a gente convidou aqui um parceiro de Florianópolis, vou falar o nome dele, né? Porque depois tem um apelido, que é o Marcos José de Abreu, que é o Marquito, que é um vereador que se elegeu de 2016 para 2017, juntamente comigo, como primeiro mandato, eu aqui em São Paulo e ele em Florianópolis, e a gente erguendo a bandeira da sustentabilidade. Então, eu sugeri ao festival que convidasse o Marquito para que a gente batesse uma bola aqui, falasse um pouco do que a gente pode fazer, além do que a gente já fez, nesses 4 anos de mandato e nesse início de um novo mandato, o que a gente pode fazer para que a gente possa expandir a consciência urbana de todo mundo, para que a gente possa melhorar esse planeta de uma forma mais rápida e mais urgente, como tem que ser. Então, eu estou aqui com o Marquito, de Florianópolis, queria que ele falasse um pouquinho, se apresentasse, e a gente começasse esse bate-bola aqui, para a gente falar um pouquinho, muito pouco, né, pelo tempo que a gente teria dias para falar sobre esse assunto, mas que a gente possa aqui evoluir nesse assunto importantíssimo e que o Festival PEF traz as 17 ODS, que é muito importante também a gente falar um pouco o que são as ODS, para que a população e o pessoal todo saiba e possa utilizar isso no seu dia a dia, que vai ajudar muito o planeta a se regenerar. Manda aí, Marquito. Muito obrigado, Chechel. Quero aqui também cumprimentar a todos e todas que estão nos acompanhando. Agradecer muito o convite e a lembrança do Chechel de estar convidando para a gente fazer esse bate-papo sobre, especialmente, esse alinhamento com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, especialmente na perspectiva da necessidade da urgência da regeneração, né? Então, Chechel, a gente, conforme tu falaste, eu estou aqui no 2º mandato em Florianópolis, né? E a gente leva assim a causa da ecologia e da justiça social como temas muito importantes do nosso trabalho. Eu acho que isso ficou muito evidenciado agora nesse 2º mandato, quando a gente foi o mais votado aqui da cidade, numa eleição super difícil, né? E que a gente levou e tem trazido o tema da ecologia para além das políticas públicas, como a gente falava aqui um pouco antes, né? Nessa coerência entre a prática, a construção, junto com as organizações, né, a construção de legislações, mas também de ser essa referência, quando a gente assume esse papel de figura pública e política, de ser essa referência também, de estar alinhado entre aquilo que fala, promove e pratica no dia a dia, né? Cara, a gente precisa evoluir muito nessa questão. Eu acho que a gente falar um pouquinho e divulgar o que são os objetivos, né, as ODS, né, são 16 objetivos que eles compõem. Dentro desses objetivos, permeia-se todas as áreas que passam pelo país, né? Porque o que acontece? A gente tem todas as secretarias municipais, todas as empresas, todos os cidadãos comuns têm algum ponto de encontro com alguma ODS, alguma questão que essa empresa ou esse cidadão ou esse ser humano pode fazer, pode contribuir para melhorar a questão do planeta. Então, eu acho importante a gente falar e fazer com que as pessoas saibam o que é isso, porque aí a gente entra naquela, até uma brincadeira super saudável dos R's, né? A gente repensar, reusar, reciclar. Os R's estão permeando essa questão e a gente pode usar isso muito no dia a dia. É só ter o exercício da lembrança, né? Quando você entra num local para fazer uma compra, o que você deve recusar? O que você pode levar e reciclar? O que você pode fazer para que a gente tente ajudar no dia a dia de cada um?
eu acho que seria legal, Marquinhos, você falar um pouquinho dos teus projetos, eu falo dos meus, e aí a gente vai batendo uma bola para chegar no que a gente pode fazer daqui para frente. O que a gente já fez, Legal. a gente já fez. Né? A gente conseguiu, de alguma forma, contribuir no poder público para que a gente tivesse uma evolução. Então, eu queria ver o que você pode falar. Eu acho que o teu projeto, por exemplo, da polinização das abelhas, que é uma coisa que está distante da população, né, no dia a dia, mas que as pessoas saibam disso, é super importante. Então, toca um pouquinho nos seus projetos e aí a gente vai dando continuidade aqui. Legal, Xaxá. A gente aqui, como eu venho do movimento agroecológico, eu sou engenheiro agrônomo de formação, sempre trabalhei em organizações na promoção da agroecologia, tanto no campo quanto na cidade, especialmente na cidade, né, com a agricultura urbana, com a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos urbanos, né, desmistificando essa ideia de que compostagem é uma ideia rural, não, ela é uma ideia urbana, né, e trazendo justamente essa ideia de cidade, né, as cidades, elas têm uma questão de necessidade de abastecimento super concentradas e depois uma problemática do desabastecimento, né, com o esgotamento sanitário, com sistemas de drenagem, com os resíduos sólidos, né? E a gente falou, olha, na verdade, na nossa concepção, vamos dizer assim, sistêmica e agroecológica, esses problemas que a cidade encontra de desabastecimento são, na verdade, insumos para a agricultura, né? Na verdade, esse problema que a cidade encontra de impacto ambiental, ela também pode ser medida por, vamos dizer assim, indicadores ou bioindicadores, como as próprias abelhas são, né? Então, nesse sentido, a gente aprovou aqui, primeiro, a primeiro projeto de lei que a gente apresentou foi a Política Municipal da Agroecologia e da Produção Orgânica. É uma política municipal muito importante que vai desde a produção até a distribuição dos alimentos agroecológicos, né? Passa pela comercialização, passa por políticas públicas de incentivo e de fomento à prática de agricultura ecológica, né? A gente aprovou também a lei da compostagem, que obriga gradativamente até 2030 o desvio dos resíduos orgânicos do aterro sanitário, isto é, a obrigatoriedade da reciclagem e da compostagem dos resíduos orgânicos da cidade. E depois a gente aprovou a política que torna a Ilha de Santa Catarina zona livre de agrotóxicos, enquadrado os agrotóxicos segundo a Lei Federal de Agrotóxicos, né? E por último, no final do ano passado ainda, já estava quase terminando aquela legislatura, a gente aprovou a lei de incentivo à polinização urbana e à proteção das abelhas nativas, compreendendo, Xixel, que as abelhas nativas são bioindicadores, porque quando a gente tem um alto impacto do ponto de vista de produtos químicos sintéticos, elas sentem. Quando a gente tem questões climáticas extremas, elas sentem. Quando a gente tem questões não controladas de ocupação, elas sentem. Né? Então, é fundamental, mas mais do que isso, a abelha ela simplifica muito, porque se não fosse esses insetos, especialmente essas abelhas nativas, a nossa Mata Atlântica, por exemplo, não teria coevoluído com esses organismos e tão codependentes, do ponto de vista da necessidade de polinização e polinização de qualidade, que garante a diversidade, uma biodiversidade de espécies arbóreas e arbustivas da nossa Mata Atlântica. Né? Então, falo isso para dizer que a maior contribuição com essas leis que a gente tem dado, Gechel, é de trazer a visão sistêmica, que tudo está interligado, que é possível ver a cidade como algo que pode contribuir para os ciclos, seja ele da matéria orgânica, dos nutrientes, dos micro-organismos, né? Ou do que ela ser esse espaço linear de rompimento de ciclos. Né? E aí, com essa visão de problemas que se transformam em insumos ou em soluções, a gente começa a colocar a cidade como um instrumento também de cooperação, de colaboração na relação campo-cidade, na relação necessidade de mosaicos de proteção ambiental com as manchas de cidade e crescimento, né? Então, com isso, essa é a nossa contribuição. Eu acho que é fundamental falar sobre isso nesse momento, sabe? E até tu falou, mas o que a gente está pensando para o futuro, né? Além dessas aprovadas. A gente está discutindo agora, Chechel, por exemplo, um conjunto de legislações para regulamentar os sistemas ecológicos de saneamento básico. Tá? Então, quais são os sistemas ecológicos? São tratamentos individuais, coletividades e até mesmo o lançamento
de efluentes tratados na perspectiva, por exemplo, de sistemas de wetlands construídos, né? A gente também está discutindo a construção de uma política pública, de uma lei municipal de restauração, isso construído. E eu falo, quando a gente fala construído, é porque a gente faz os laboratórios de construção dos projetos de lei. Então, tem o pessoal da universidade que está com a gente, as associações comunitárias, as ONGs ambientalistas, os técnicos das áreas, os técnicos da Prefeitura Municipal, do Poder Executivo, que são das áreas afins, né? A gente senta para discutir esses temas, sabe? E acho que é fundamental falar sobre isso, porque as cidades, elas têm uma decisão a ser tomada. Ou elas são esse lugar que rompem os ciclos e com isso constroem uma série de problemas de infraestrutura, de organização, de custos, ou a gente vê esses fluxos acontecendo de uma forma circular, e aí gerando trabalho, emprego e renda para a população, transformando esses problemas em oportunidades, inclusive para as comunidades de trabalho, emprego, numa outra perspectiva, né? Mas mais do que isso, fazer a gente entender que somente encarando os conceitos ecológicos é que a gente vai conseguir coexistir do ponto de vista da necessidade das relações que a gente tem, né, para ser construídas. E aí trazer essa visão sistêmica, ecológica, é fundamental para projetos como o que vocês têm aí no processo legislativo de vocês, né, de questionar sobre os plásticos de uso único ou dos descartáveis que não são recicláveis, né, ou questionar sobre a necessidade dessas políticas que transformam a gente para além, né, da única, vamos dizer assim, do antropocentrismo, né, que cuida bastante também das outras vidas, né? Então, acho que é um pouco disso, sabe, Michel? É um pouco do que a gente vem fazendo. Óbvio que esse lugar, né, de construir política pública, ele é um lugar muito interessante, porque tu acaba trazendo isso como referência, né? No momento em que a gente tem aí vamos dizer assim, um distanciamento e uma repulsão às figuras públicas, né? Acho que a gente também tem esse papel, né, Gechel, de dizer, é possível fazer com verdade, com simplicidade, com amor, trazer a ecologia para dentro desse espaço, né? Isso aqui no nosso mandato, a gente tem um banco de sementes, cara, dentro do gabinete, a gente faz gabinete de rua, troca mudas, troca sementes, sabe? E isso é fantástico, porque desperta emoções e desperta até memórias de pessoas que elas tinham perdido, assim, da sua relação com a terra, com o meio ambiente, né? Cara, muito legal escutar você falando como vocês estão, como é a reação, né, também das pessoas que estão no entorno de vocês aí. Você falou muita coisa, passou um caminhão de coisas aqui na minha cabeça, né? Questão do consumo, a gente precisa mudar os nossos hábitos, né? Os nossos mesmo, porque a gente foi criado com o hábito de consumir, né? Então é difícil para um adulto, é mais difícil para um adulto mudar os hábitos do que para uma criança hoje ter uma educação ambiental na escola. É muito mais fácil, a criança já vem, né, elas já estão aí com o chip, já vem limpo, novo, trazendo muita coisa bacana para a gente. Aqui em São Paulo, assim, a gente, como você, né, 1º de janeiro de 2017, assumimos ali um lugar que, para mim, era ainda estranho, apesar de eu ter envolvimento familiar, político aqui, com meus irmãos, né, nessa área ambiental e de proteção animal há muitos anos, mas eu nunca tive um cargo público, né? Eu sempre fui empresário, sempre fui ligado às questões privadas e nunca governamentais. Então, tinha um certo receio naquele momento ali de que, será que eu vou me sentir à vontade, inclusive, nesse ambiente, né, para que a gente possa fazer alguma coisa? E eu percebi que, como sempre, né, o mais simples é o melhor do mundo, né? Então, quando você é você, em qualquer lugar, onde você está, onde você estiver, você está levando a verdade. Você levando a verdade, você conquista, e aí você consegue fazer com que isso se expanda, né? Em São Paulo, a primeira coisa que a gente fez aqui, eu recebi um chamado da ONU Meio Ambiente, da Fundação Ellen MacArthur, e o compromisso é um compromisso. Nós temos que diminuir a questão dos resíduos que não são recicláveis. A gente tem que aumentar profundamente a compostagem para diminuir o nosso resíduo que vai para baixo da terra,
porque hoje já é uma coisa totalmente do passado e a gente ainda vive isso, que são os aterros sanitários, né? Então, esse foi um golaço, que eu costumo dizer assim, porque aí São Paulo deu uma acordada e tem um compromisso na Agenda 2030, né, 2030, para que a gente possa evoluir o mais rápido possível. Em seguida, a gente aprovou a lei dos canudos plásticos. Aí as pessoas, muitas vezes naquela época, pô, o cara vai fazer lei para canudo plástico, em vez de o cara trabalhar, fazer asfalto, fazer hospital, fazer... A gente tem que participar de tudo, mas quando você começa a tocar num assunto que é delicado, a gente conseguiu aprovar a lei dos canudos plásticos. E, em seguida, a gente fez a lei dos plásticos de uso único, que foi sancionada e virou lei. E, por último, há pouco tempo, o ano passado, mas ela entrou em vigor agora em setembro, é a água da casa, que é uma lei que veio para mim da sociedade civil, com mais de 7 mil assinaturas. Não foi uma lei que eu criei, a própria sociedade criou e me trouxe através do Me Conta Direito, que é um grupo de advogadas que fazem um trabalho muito legal, que elas têm no Instagram, inclusive, eu cito sempre, porque eu acho legal, porque elas dão explicações jurídicas, sem o juridiquês, para todas as áreas, então é muito legal isso. E elas me trouxeram esse abaixo-assinado com esse pedido, com essa demanda, e a gente conseguiu aprovar. Então, em São Paulo, agora, a partir de agora, é obrigado a oferecer água filtrada, tratada para o seu cliente, e que no cardápio tenha escrito visivelmente, para que as pessoas possam saber que elas podem, aliás, sempre pôde pedir água filtrada, mas existe a vergonha, existe muita acomodação nesse sentido. Então, em São Paulo, a partir de agora, a gente pode beber água sem plástico e sem vidro, né? Que é importante. E falando um pouco de futuro, assim, a gente fez muita coisa na proteção animal, fizemos muita coisa que envolve, as ODS acabam envolvendo toda e qualquer, como eu já falei aqui, toda e qualquer atitude, qualquer ação que a gente tenha dentro da nossa casa, dentro do nosso escritório, dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o final da sua fala. Eu sempre falei para os meus amigos e para as pessoas que eu tenho mais contato, para que se aproximem da política, dessa boa política, da política que você pode trabalhar para agregar algo que lá na frente você vai ver um resultado, né? Que você vai ver a realização de alguma coisa. Isso é uma coisa muito bacana, muito interessante. A gente tem, sim, a aversão a política, né? Essa palavra se tornou uma coisa que muita gente não quer saber e não tem interesse, né, em se aprofundar ou até de participar de ações, que é o mais importante, né, que a população participe de alguma forma de algumas ações. Mas, por outro lado, a gente sempre tem que lembrar que a gente está vivendo essa situação que a gente vive hoje no país, né? Não vou nem tocar muito no assunto política, mas a gente está vivendo essa situação porque a gente não participa no dia a dia de saber em quem você votou, qual é o candidato, o que ele fez, o que ele pode se fazer. E, partindo disso, eu acho que a gente pode falar um pouco de como as pessoas podem, futuramente, amanhã mesmo, né, futuramente já, fazer algo para que a gente possa colaborar com a questão da sustentabilidade e da mudança climática, que é o centro, é o assunto central no planeta hoje. Nós vamos ter a COP26 aí, 21 de novembro, e eu acho que a gente precisa falar nesse assunto, porque além do planeta ser, o assunto central do planeta ser a sustentabilidade e a mudança do clima, o Brasil é o centro do mundo, na questão amazônica principalmente, do Pantanal, das nossas florestas, do nosso território brasileiro, é o centro do mundo nessa questão. E que tem muita gente, muitos dirigentes e muita gente no Brasil, muita mesmo, ainda não se ligou nisso, ainda não se tocou que a gente tem um potencial profundo, enorme, gigante, para que nosso país seja o centro da conversa mundial nesse sentido, né? Quando você fala da compostagem, é super importante que a gente não destine o resíduo para fora de casa, sendo que a gente pode utilizar, né, o resíduo da compostagem. Aqui em São Paulo, hoje, a gente já está começando a discutir a divisão do resíduo em 3, que é o lixo reciclável, o lixo que realmente não tem reciclagem e não se torna adubo, não se torna compostável, e o lixo compostável.
né? Que eu não chamo de lixo, porque ele tem um valor, né, enorme, um valor gigante. Então a gente não pode nem chamar de lixo, porque o lixo na nossa cabeça tem aquela visão, quando você põe para fora da sua casa, está resolvido o problema. Não, ali começa o problema de todos nós, né? Porque esse resíduo vai para baixo da terra quando é separado, né? Muita gente ainda acredita que a reciclagem, que é importantíssima, que ela é a solução. Nós não temos uma solução. A reciclagem hoje está em torno de 2 a 3% no Brasil inteiro. Então, é muito longe do que a gente produz. A indústria, a gente precisa parar de comprar e dizer por que a gente está parando de comprar, para que a indústria se mexa, para que a indústria possa mudar o design de embalagens, para que a gente não compre uma pasta de dente que venha 4 embalagens. Não é necessário, não é prático. Então, a gente precisa começar, daqui para frente, a passar essa informação para todos que estão ao nosso redor e para que essas pessoas participem de alguma forma. Eu acho que a pandemia nos trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa de reflexão. A gente refletiu bastante tempo o porquê que a gente estava naquela situação, porque o dia a dia deixa a gente maluco, né? A gente vai fazendo as coisas boas, coisas ruins, felicidades, angústias, tal, mas a gente vai se atropelando e vai fazendo o dia a dia ser o mais feliz possível. Mas a pandemia nos trouxe a realidade de muita coisa. Então, a gente precisa, eu acho que se juntar, se unir, não ter lados opostos. Você pode ver aqui, vocês que estão nos assistindo, nós temos aqui um vereador de São Paulo que hoje está no PSDB, o ano passado eu era do Partido Verde, o vereador, o Marquito, se eu não me engano, é do PSOL, e a gente está aqui trocando ideia e conversando, que é o que eu faço dentro da Câmara Municipal. Imagino que é o que o Marquito faça na Câmara Municipal de Florianópolis. Uhum. A gente conversa com todo mundo, porque a gente tem que parar de falar e escutar. A gente tem que escutar um pouco as outras pessoas e não julgar, né? A gente tem que começar a trazer as coisas para um ambiente muito mais tranquilo, de discussão, de diálogo, que você possa sair desse diálogo sem aceitar, sem achar que aquilo é a sua verdade, mas que aquilo te traga alguma coisa em algum ponto que tem conversão, né? Fala um pouco aí, Marquito, porque político você sabe como é que é. A gente vai falando aqui, você vai falando daí, a gente vai... Não, assim, eu acho que tu colocou um ponto importante, porque tu foi trazendo uma construção sobre a necessidade do hábito individual, mas também da necessidade do escutar, né? Esse papel que a gente realiza enquanto figura pública, imagina, para aprovar leis com esse impacto, né? Que obriga o município gradativamente a compostar os resíduos orgânicos, em tornar uma zona livre de agrotóxicos, uma política de agroecologia. São leis de alto impacto, a curto, médio e longo prazo, né? Mas para fazer isso tem que ter diálogo, entendeu, Xixel? Tem que ter compreensão. É como eles falaram, poxa, a gente sabe que tu está fazendo isso não é por algum interesse ou para querer se projetar, porque essa é a verdade que a gente veio fazer esse papel público e político, né? Então precisa vir o diálogo, obviamente. Imagina, eu sou oposição, a gente é super minoria aqui na Câmara e mesmo assim conseguiu aprovar projetos por unanimidade, alguns deles, né? Mas isso passa também para essa reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Porque os ODS também, eles são essa perspectiva de uma agenda comum, né? Que conseguiria ter metas, ações definidas até 2030, né? E garantir agendas comuns, mesmo no momento onde que não é só no Brasil que isso está acontecendo, é no mundo inteiro, né? A problemática da polarização, a problemática de uso excessivo de informações não verdadeiras, né? A problemática dos interesses que se colocam, cortinas de fumaça que escondem interesses escusos, né? Então, garantir esse lugar, Chechel, é importantíssimo. Por isso a gente está aqui junto hoje conversando. Porque, na verdade, a agenda ambiental e de justiça social, elas são o que tem de mais urgente para a humanidade, para a nossa civilização nesse momento. Se a gente não conseguir compreender isso, a gente está colocando nos próximos 50 anos está em xeque a humanidade e essa civilização. Não é uma brincadeira, nós não estamos aqui trazendo o fim do mundo, muito pelo contrário, a gente está sendo muito
coerente com tudo que a ciência tem mostrado e que a gente tem sentido, inclusive, em muitos eventos extremos ambientais e também colocando cada vez mais uma defasagem do ponto de vista de alcance de justiça social ou de igualdade entre os povos e tal. Então, acho que isso é importante a gente destacar na nossa conversa, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala desse tipo de política, e dessa forma que tu apresentaste, que é muito da nossa forma também, a gente não tira projetos da nossa cabeça, do nosso interesse corporativo, a gente constrói isso porque tem uma demanda social sobre isso. Tem indicadores mostrando que é necessário fazer algumas mudanças, né? Agora, a gente vai precisar fazer isso de forma muito mais ampla, né? E as ações particulares e pessoais são fundamentais. A gente está passando por uma pandemia que não foi uma brincadeira. Pô, a gente está aí entrando quase no segundo ano da pandemia, sabe? Uma coisa que é muito reflexo do desequilíbrio ambiental e das desigualdades sociais que a gente tem no mundo. Ela é reflexo, ela escancara, ela coloca uma fratura exposta sobre isso, né? E imagina, tá em período de pandemia em regiões semiáridas ou regiões de seca que não tem água. Se o principal agente, vamos dizer assim, sanitizante é a água, é poder ter higiene pessoal e do ponto de vista de garantir isso básico. Então, imagina as populações, os territórios que estão em desertificação, que estão em problema de água, como a gente está vivendo agora em muitas regiões do país, aqui no oeste catarinense, no norte de Minas Gerais, né? Sem contar toda a região semiárida do país, mas a própria São Paulo, de novo, com problema de abastecimento de água, né? Se a gente olhar para a visão de saúde única, né? Que é um debate global que falou que sim, o desenvolvimento do vírus ele tem relação direta com os sistemas intensivos de produção animal, intensivos de diminuição da base genética, especialmente animais que foram cada vez mais domesticados para o consumo humano. Então, assim, se a gente não falar sobre isso, como a gente vai mudar esses sistemas? Se a gente não falar sobre o impacto causado hoje pelos agrotóxicos, por exemplo, seja no meio ambiente ou na saúde humana, mesmo dos insumos químicos sintéticos de adubação, se a gente não pensar numa transição para bioinsumos, para matéria orgânica no solo, como que a gente vai pensar a humanidade para os próximos 200, 400, 500 anos? É uma responsabilidade nossa, né? Então parece ser simples uma lei da compostagem, mas não. A gente vai pegar uma fração que é quase a metade do resíduo orgânico e transformar ela em adubo. E fazendo isso, sabe o que a gente faz? A gente leva a matéria orgânica para o solo, a gente amplia a fixação de carbono no solo, a gente consegue inverter a lógica do que os resíduos causam no aterro sanitário no lixão e faz uma agenda positiva. Mas mais do que isso, a gente consegue cobrir o solo com essa matéria orgânica que era dela e transforma de novo, volta para o ciclo. E aí, aquilo que a gente fala, teoria de Gaia, teoria de Pachamama, Madre Terra, que é olhar para o planeta Terra como um organismo vivo e nos fazer parte desse organismo vivo, é fundamental para a gente sair disso. Por isso que não dá para aceitar, tipo, um resíduo ou um copo de uso único. Não é aceitável para esse momento. Não é aceitável a gente não aproveitar a matéria orgânica e retornar para o solo essa matéria orgânica. Não é aceitável a gente estar numa inércia de não promover uma transição do ponto de vista do modelo produtivo de alimentos, né? E pensar que a agroecologia é o caminho adequado, é o único caminho que a gente tem para pensar numa civilização para os próximos 500 anos, assim. Então, acho que é um compromisso, e isso tudo tem a ver com uma visão de cidadania, uma visão de mundo, uma visão colaborativa. Não dá para a gente ficar nessa lógica mais de pouquíssimas pessoas acumulando muito e muita gente vivendo no limite, sabe? Então, e isso tem a ver com a relação social e ambiental, né? E por isso que esses debates são tão importantes. Mais do que mostrar os nossos projetos de lei que foram construídos, estão aí, é também mostrar o que eles significam e representam, qual que é a mensagem que uma ação legislativa
quer passar para a população, para o poder público, que tem um compromisso enorme, mas também para todos os atores. Uma lei não é só para o poder público realizá-la, ela é para o setor privado realizar, ela é para cada indivíduo realizar conjuntamente, e as leis só pegam quando tem esse conjunto da sociedade assume isso como uma diretriz necessária e urgente, né? Então, eu vejo assim, para além de trazer esses temas para o debate, é a gente praticar diariamente e mostrar que muitos desses temas também estão avançando. Agora, precisa sim, Chechel, de a gente ter mais espaço de discussão sobre isso, e conversa, de ampliar os horizontes, de também sair das bolhas e conseguir acessar outros setores da sociedade e dizer que é um caminho necessário e urgente, assim, mais do que qualquer outra coisa, né? Cara, é isso. A gente está acabando o nosso tempo aqui de papo. Esse papo vai muito longe, mas é isso. A justiça social está totalmente envolvida com o meio ambiente, com tal. O que a gente, o que me agonia, sinceramente, muito, é que a gente está muito atrasado. Então, a gente precisa fazer essa revolução acontecer muito rapidamente, porque senão a próxima geração, nós já estamos aqui tendo problemas com o meio ambiente, com a natureza, né? Quando você fala em compostagem, reciclagem, a gente sabe que a natureza ela faz isso automaticamente, né? O fruto cai da árvore e tem a regeneração do solo e nasce uma outra planta. Exatamente, a natureza nos ensina o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Mas eu deixo aqui, assim, para você encerrar, Marquito, agradecendo o Festival PEF de nos convidar a estar aqui fazendo esse debate, fazendo esse diálogo, e que eu deixo só aqui uma mensagem para todos que estão nos assistindo, para que as pessoas procurem saber o que são as 16 ODS, né, de sustentabilidade, porque em todas elas as pessoas vão ver algum ponto onde ela pode colaborar, pode ajudar, e a gente precisa disso muito rápido, para a gente pensar que as novas gerações, a gente pode deixar alguma coisa um pouco melhor para as futuras gerações, né? E não simplesmente passar aqui nessa vida, passar batido, né? Como a gente fala, passar cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue rapidamente, porque são ações humanas, né? Então, muito rapidamente, independente da política, do legislativo, do executivo, a sociedade civil, o cidadão comum, ele pode colaborar muito nesse momento, né? Quando ele entra na casa dele, vê o que ele pode reciclar, o que ele pode não comprar mais, o que ele pode pensar, aonde ele pode levar as ideias dele, porque tem muita gente que tem boas ideias, boas práticas, né? Então é isso, cara, eu te agradeço muito, agradeço ao Festival PEF de estar tocando nesse assunto, de trazer o tema das ODS, trazer a Amazônia para essa conversa, e estou à disposição para quando tiver esse papo, é nós, né? Como a molecada fala, tamo junto. E, Marquito, tá aí para você encerrar o nosso bate-papo. Poxa, que honra, Chechel, deixar comigo essa etapa. Pô, primeiro eu quero parabenizar o festival por trazer o tema das ODS, conectar com a questão da Amazônia, que é algo que tem de mais urgente da forma sistêmica de ver o mundo que nós temos, né? Te agradecer muito, Chechel, por ter lembrado da gente, por ter trazido esse debate aqui de forma franca, né? Essa discussão necessária. E, para mim, as ODS, elas são esse equilíbrio, né? Da questão ambiental e social, né? Porque tem vários objetivos dali que falam que a gente só alcança uma melhoria e uma visão sustentável se a gente conseguir garantir também uma qualidade de vida para as pessoas, né? Agora, eu queria trazer uma reflexão assim para nós, né? A primeira reflexão é a necessidade de a gente compreender e se sentir natureza, né? E para isso, a visão sistêmica, a visão de que nada está desconectado, que tem tudo tem uma ação, reação, e que as nossas atitudes do ponto de vista ambiental, elas têm repercussão de forma sistêmica planetária, e isso é fundamental. Então, quando a gente vê lutas assim ambientais em defesa da Amazônia, dos povos e comunidades tradicionais, da biodiversidade, elas são lutas e defesas urgentes para o período que a gente vive, né? O segundo é que a gente também crie mudanças de hábitos, assim, fundamental. Quem começa a separar o orgânico e ter o seu minhocário, a sua compostagem em casa,
não consegue mais retroceder, não consegue dar o passo atrás, não consegue mais misturar uma casca de banana com o lixo comum. Isso é verdade, né? Então, essas práticas são necessárias, são do cotidiano, do dia a dia, e trazem muita cidadania para nós. Também como outras práticas, de repente pegar um dia e ao invés de estar num ambiente altamente urbanizado, sai para fazer uma caminhada na natureza, sai para sentar, sai para observar a dinâmica da natureza. Isso é central, porque somente com esse sentimento é que a gente vai ter atitudes realmente de tomadas de decisão em defesa do meio ambiente. Então, se sentir natureza novamente é fundamental para esse processo, né? E o terceiro é a necessidade, sim, de políticas públicas, de engajamento de todos os setores, público, privado e da sociedade civil, para alcançar esses objetivos que, para nós, é uma agenda comum que ela transcende nação, espectro ideológico, e ela transcende, muitas vezes, as disputas colocadas e garante uma agenda comum para a humanidade. Então, a gente está aqui bem comprometido com elas também, Chechel, e uma satisfação, uma alegria poder trocar esses minutos de conversa contigo. E fica o convite para todo mundo conhecer o Mandato Agroecológico, conhecer nossas iniciativas, né? E o convite também para o Chechel, quando estiver em Florianópolis, vir nos visitar, o convite está feito para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez e estamos juntos.